Fala, galera. Vamos acompanhar aí, junto com a turma do Gazeta Esportiva, as últimas informações do Timão. Corinthians conclui preparação para enfrentar o Vitória. O Timão terá o goleiro reserva e improvisação na lateral direita no Barradão. Em contrapartida, Dorival Júnior contará com o trio Jim pelo segundo jogo seguido. Vamos ver aí a provável escalação para este jogo entre Corinthians e Vitória. Torcedor do Corinthians, fique tranquilo, meu amigo. Jim está chegando, Garro, Yuri Alberto, Memphis estão em campo e a Marina Buffon levantou os números e conta agora os motivos dessa empolgação toda. GYM. Calma, que não tem nada a ver com bebida alcoólica não, hein? GYM, para os mais desavisados, é a sigla para Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, o trio que simboliza a esperança de gols no Corinthians. Eu acho que foi a primeira vez dentro do campeonato, depois aí de, não tenho certeza, mas acredito que umas 22, 23 partidas que eu aqui estou, nós tivemos pela primeira vez esses três jogadores juntos. Nós tivemos muitas dificuldades ao longo da competição e às vezes poucos se lembram dessas situações. Essa fala aí do professor Dorival Júnior aconteceu no último sábado, quando o trio Jim foi titular pela primeira vez no Brasileirão na partida contra o Atlético Mineiro. Essas ausências durante o ano foram consequência de lesões em momentos diferentes. Lá em março, Garro precisou de uma pausa para tratar uma tendinopatia patelar no joelho direito, que já vinha se arrastando desde o final do ano passado. Ele só foi voltar aos gramados gradualmente em junho. Em setembro, ele teve uma lesão de grau 2 na panturrilha e perdeu mais algumas partidas. Já Yuri sofreu uma fratura na vértebra lombar em maio e em agosto operou uma hérnia inguinal. Por fim, Memphis teve uma lesão no posterior da coxa também em agosto e agora em setembro um edema na região, além das convocações para a seleção holandesa. Mas vamos ao que interessa, os números do Jim no Timão. Na tela. Neste ano, o Corinthians disputou 61 partidas na temporada e em apenas 13 delas, os 3 estiveram em campo, sendo 10 como titulares e outras 3 com ao menos 20 minutos jogando juntos. Porém, o Dorival só teve os 3 disponíveis desde o início em 3 jogos. Por isso, tanta reclamação e com razão, vai. Com Garro e Yuri Memphis em todas as competições, o Corinthians soma 7 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas, com 18 gols marcados. Dessas 18 bolas na rede, presta atenção aqui, 15 tiveram participação de ao menos um dos 3 jogadores. Garro marcou uma vez e deu 4 assistências. Yuri fez 5 tentos e Memphis deixou um gol e deu 4 passes para os companheiros. De outubro a dezembro, o Corinthians possui mais 9 jogos do Campeonato Brasileiro e ao menos as 2 partidas da semifinal da Copa do Brasil, podendo chegar à decisão e levantar mais um caneco no ano. E aí, será que vai haver uma comemoração com o Jim em campo? Nossa, números importantes, né? Que mostram o porquê do Corinthians estar hoje em 11º, mas com uma pontuação ainda perigosa no Campeonato Brasileiro, né? Por quê? Porque, como a Marina bem disse, o Dorival Júnior, como técnico do Corinthians, só teve em 3 oportunidades os 3 jogadores ao mesmo tempo. Quando você é o treinador de um time limitado, que tem 3 jogadores diferentes, e eles só atuam 3 vezes com você, o cara tem que tirar leite de pedra para não ter uma campanha pior do que o Corinthians tem. Então é muito difícil isso para o treinador. Muitas vezes as pessoas não estão nem aí, né? Querem exigir resultado, tudo, mas quando você olha as circunstâncias, aqueles que poderiam dar um resultado para você não estão em campo. Só em 3 vezes como titulares. Então vai um, aí vai outro, um não pode, o outro pode. Os 3 juntos, só 3 vezes. É muito pouco. E os números também são bem rasos, né? O Memphis Depay, pelo que custa, ele tem 1 gol e 4 assistências. É muito pouco, né? Desse ano. É muito pouco. Então o Corinthians precisa, sei lá, se reinventar em algumas situações, para não ficar dependendo só dos 3, porque se ficar dependendo só deles não vai dar. Na minha opinião, o que mais fez a diferença para o Corinthians nessa temporada é o Yuri Alberto, é o que tem mais entregado. O Garro também vem jogando bem nas ocasiões em que ele tem tido oportunidade, mas sofre muito com problemas físicos. Aliás, os 3 têm sofrido muito com problemas físicos e aí a gente fica nessa esperança de, se juntos, será que vão conseguir fazer o Corinthians engrenar de fato? A gente tem uma amostra muito pequena para ter tanta certeza assim. Era preciso a gente analisar uma sequência desses 3 atletas atuando juntos, seguidamente, para a gente poder definir se de fato eles são tão importantes e se de fato há uma sinergia entre eles. Que eu sei que o Yuri Alberto é capaz? Eu sei. Que eu sei que o Garro é capaz? Eu também sei. Mas o Memphis está devendo e já faz muito tempo.
o investimento que o Corinthians faz pelo Memphis não condiz com o futebol que ele tem jogado com a camisa do Corinthians. Será que ao lado de jogadores com mais qualidade o futebol dele vai sobressair como sobressai, por exemplo, na seleção holandesa? Não, é que lá ele tá jogando, aqui ele não tá... Essa é a minha dúvida. Ele não joga, né? Mas, ó, daqui a pouco, Alex Miller vai dar a análise sobre o juiz, o árbitro do jogo da volta entre LDU e Palmeiras aqui no Allianz Parque, tá bom? Daqui a pouco, pergunta pra você, o Timão tá pronto pro jogo de amanhã? Prontíssimo, Michele. Boa noite para você e para todo mundo que está com a gente aqui no Gazeta Esportiva nessa sexta-feira. Vocês estavam dando palpite, falando sobre o Corinthians, sobre Vitória. Pois é, né? O Corinthians vai para essa partida amanhã, válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, buscando essa segunda vitória seguida. Ganhou do Galo no final de semana passado na Neoquímica Arena. Teve a semana toda aí para se preparar. A gente, inclusive, esteve em um dos treinos aí do Corinthians, que abriu alguns minutos para a gente estar presente ali, toda a imprensa. E o Vitória, por outro lado, também vem de vitória, também vem de triunfo sobre o Santos, inclusive. Jair Ventura vem arrumando essa casa aí do Vitória, que estava bem maltratada, mas são aí 3 vitórias nos últimos 4 jogos sob o comando do técnico Jair Ventura. Vitória que ainda abre a zona do rebaixamento, mas tem a mesma pontuação do Santos, enquanto o Corinthians é o 11º colocado e tem aí 36 pontos, pequena diferença entre os clubes aí nessa segunda página da tabela, né? Agora, você me perguntou se o Corinthians está pronto. Está pronto sim, já viajou para a Bahia, nesse jogo que acontece amanhã a partir das 4 da tarde lá no estádio do Barradão. E o técnico Dorival Júnior vai ter, por um lado, muitos desfalques, sim, bastante, vamos falar sobre eles aqui. E por outro, bastante retornos também, retornos importantes aí para um time que precisa de soluções, principalmente porque vou começar pelos desfalques aqui agora. Hugo Souza, de fato, está de fora da partida, ele que caiu ali no final do jogo contra o Galo, em cima do ombro, foi constatada uma luxação no local. Felipe Longo vai ser, então, o titular para a partida. Na lateral direita, Mateuzinho está suspenso, também está suspenso o Maicon, então o técnico Dorival vai ter que achar soluções para essas duas posições, principalmente para a lateral direita, que o Corinthians não tem ali, a não ser o Jacaré, que é da base. Um jogador da posição mesmo, pode ser que ele improvise o Charles ou então Félix Torres, como já aconteceu. Gustavo Henrique retorna de suspensão e aí a gente tem também outros jogadores que retornam, né? O zagueiro André Ramalho, que teve um problema ali na coxa, posterior da coxa, também já está recuperado. E o André Carrilho, que ficou tanto tempo aí fora dos gramados, teve um problema no tornozelo, passou por cirurgia, recuperou-se mais rápido do que o previsto, pode aparecer aí na escalação do Corinthians, não sei se na titular, até porque o José Martínez volta, tá, gente? Ele que ficou de fora dos últimos 2 compromissos, aí até como uma espécie de punição, né, por ter faltado de 6 treinos seguidos, sem dar tanta aí comunicação com o Corinthians. Ele volta a ficar à disposição também do técnico Dorival Júnior. E, além dos meninos que eu comentei com vocês aqui, né, do Mateuzinho, do Maicon, que estão fora por suspensão, estão também fora o Vitinho e também o André, que estão no departamento médico. Vou passar uma provável escalação para vocês comentarem por aí se estão de acordo ou não, hein? Olha lá, Felipe Longo no gol, Charles ou Félix Torres ou Jacaré na lateral direita, André Ramalho ou João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Essa provável escalação do Corinthians para amanhã, com possibilidade do André Carrilho também iniciar jogando, apesar de ser mais difícil, e com o trio Gin, que a gente estava vendo agora, fazendo provavelmente a sua segunda partida como titular no Campeonato Brasileiro. Michele. Já já a gente vai comentar sobre esse jogo, o jogo do Corinthians, Barradão. Um jogo importante para o time, porque afinal de contas o Corinthians está em 11º na tabela. Se ganhar, vai tendo mais chances de estar na Sul-Americana do ano que vem, sonhar, quem sabe, com uma Libertadores. O que você espera, Sérgio? Olha, sem dúvida nenhuma vai ser um jogo equilibrado. O Corinthians tem qualidade ainda mais do meio para frente, considerando que Garro, Memphis e Yuri Alberto vão estar juntos novamente, mas do meio para trás são desfalques importantes, né? O Hugo Souza, que tem sido o grande destaque, né, da defesa do Corinthians. Mateuzinho também na lateral direita, aliás, é o único jogador da posição com quem o Dorival Júnior conta, né? E quando ele não joga, tem que fazer uma improvisação. Félix Torres já acabou a paciência do torcedor com o zagueiro, ainda mais quando ele atua improvisado na lateral direita. E o Maicon é um volante que vem vivendo um momento positivo no Corinthians. O Corinthians, inclusive, tem se articulado para ampliar o empréstimo do jogador, que todo ano vive essa novela, se fica, se volta para a Ucrânia. Então, são 3 desfalques de peso. Mas, por outro lado, tem Gustavo Henrique, tem André Ramalho, tem Memphis, tem Garro, tem Yuri Alberto. O Corinthians tem capacidade para vencer o Vitória no Barradão. Se isso vai acontecer, aí são outros 500, porque a gente sabe da força do time do Vitória em casa. É um jogo bem difícil para o Corinthians. O Vitória tem sido bem montado pelo Jair Ventura, vem de 2 vitórias significativas, né? Quando um rival vence o outro,
dá um ânimo a mais, sem dúvida nenhuma, isso em qualquer realidade de clássicos, né? Ganhar um Bavi hoje para o Vitória tem uma importância gigantesca. E depois veio a Vila Belmiro e derrotou o Santos, que tinha acabado de ganhar desse Corinthians. Então o Vitória vai com uma bagagem para esse jogo de muita confiança, né? Nunca teve assim um momento tão bom nas últimas rodadas, o time baiano, e vai receber esse Corinthians, que acaba sendo quase que um confronto direto em relação a deixar de vez essa zona de perigo do campeonato. Porque se o Vitória vence, terceira seguida vai a 34 pontos, o Corinthians tem 36. Eles ficam 2 pontos só de diferença, faltando ainda 9 jogos. Quer dizer, muita coisa pode acontecer. Então a vitória para o Corinthians amanhã é fundamental, só que é bem difícil de acontecer. Já fazer um último contato com a Marina no Parque São Jorge, fechando a sexta-feira para a gente. Pois é, Michele. Fechando não com uma notícia tão boa, não sei se vai dar tempo de eu falar tudo para vocês, mas já deixo de antemão aqui para vocês acessarem o gazetesportiva.com, que lá está tudo explicadinho, porque a Polícia Civil resolveu abrir uma investigação para apurar possíveis desvios de material esportivo aqui no Corinthians. A suspeita é de furto qualificado. A Polícia Civil atendeu a um pedido do Ministério Público e a DRAD, que é a delegacia responsável pelas investigações relacionadas ao esporte, é que vai dar sequência a essa investigação. Vocês devem se lembrar que lá em maio a gente já trouxe aqui no Gazeta Esportiva algumas apurações relacionadas a esses possíveis desvios aí relacionados ao material esportivo fornecido pela Nike. Pois é, então agora a Polícia Civil entrou no caso para de fato apurar se desde o ano passado, quando ainda o Corinthians era presidido pelo Augusto Melo, estava havendo a falta de fabricação, de confecção de notas fiscais relacionadas a esses materiais esportivos para além do contrato que a Nike e o Corinthians têm. O contrato por si só, ele já tem um valor ali de 4 milhões de reais em material esportivo. Caso isso seja ultrapassado, é necessário que seja descontado da folha ali de patrocínio, de acordo que existem entre as partes. No entanto, essas notas não foram fabricadas segundo as investigações preliminares e aquilo que a gente já tinha trazido também aqui no Gazeta Esportiva. Então, se você quer saber mais detalhes, entre lá no gazetesportiva.com, que está tudo muito explicadinho, e relembrando também o caso desde maio, quando essas notas já foram tema aí de investigação. O Corinthians foi procurado, disse que não recebeu ainda nenhum tipo de contato do poder público, mas também avisou que foi aberta uma sindicância interna para também apurar essas irregularidades já há algum tempo. Michele. Obrigada, Marina. Para variar, Corinthians como caso de polícia, né? Poxa, brincadeira, né, cara? Não me espantaria essa notícia, aliás, me espantaria essa notícia em outros clubes, mas o Corinthians, infelizmente, não espanta mais, porque é um caso desses atrás do outro, né? Só de lambança administrativa. É terrível isso, terrível. Já virou rotina. É Ministério Público, é Polícia Civil, é desvios de uniforme, é gasto com cartão corporativo. Muito triste a situação que vive o Corinthians. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Eu preciso voltar nesse assunto. Bom, domingo tem mesa redonda das 9 às 11h30 da noite com Abel Neto, nosso jornalista convidado. Muitos assuntos, muito sobre os jogos do final de semana. 90 minutos é tempo demais? Não é demais, né? Pode até faltar tempo, mas que é suficiente basta jogar bola e fazer o que sabe. Mas ele falou é tempo demais. 90 minutos é tempo demais. Para a LDU certamente vai ser. Não, mas é bastante tempo para o Palmeiras conseguir fazer 3 ou 4 gols. É isso, Bazeja? É isso aí. Dá para fazer? Dá. Eu acredito. Dá para fazer gol sem tomar? Eu acredito que Também sim. dá. Acredita, Alex? É mais difícil ainda, mas dá. Mas para fazer gol, tu vai ter que abrir ali mais. Vai ter que treinar muito contra-ataque aí nos próximos dias, o Abel. Vai ser 5-1, pronto, já aí classifica. Pronto, é isso aí, gente. De volta para falar do Corinthians. Corinthians que entra em campo contra o Vitória amanhã, 4 da tarde. Transmissão que vocês acompanham no Premier. E é por isso que Renan Liscay já está aqui com a gente para contar as novidades do Coringão. Renan, você estava aqui outro dia, né? E a gente estava falando sobre algumas ausências que o Corinthians podia ter nessa partida. É bom a gente atualizar, mas tem um lado bom também, né? Será que teremos o trio Gin junto de novo? Garro, Yuri, Memphis como titular? Porque quando eles estão em campo... E o Gin é bom, hein? Ah, você não gosta, Júlio? Trio Gin, mas sem metanol, pelo amor de Deus. Pois é, não tá podendo tomar gin. Não tá podendo tomar gin. Mas o trio é gin. Você não gosta do nome não, Júlio? Esse é gin de ginástica, esse é gin de academia, né? Gin de fitness. Inglês, gym. É um trio, gym. É isso, gym, é mais chique. É. Não é o gin. Mas será que eles jogam juntos? Eles fazem diferença quando estão em campo, Renan. Pois é, Luísa. Gin é um trio internacional, né? Um brasileiro, um argentino e um holandês. Exatamente. Então é um negócio muito internacional. Mas sim, a tendência é que eles joguem juntos, né? Quando o trio joga junto, muda muito a postura do adversário. A gente falou isso esses dias atrás aqui também, né? Contra o Atlético Mineiro, a postura da defesa do Atlético Mineiro foi totalmente diferente a que outras defesas que o Corinthians enfrentou quando não tinha os três juntos. Então os três, eles se completam, eles falam muito sobre entrosamento entre eles, né?
Então, eles estarem de volta pela segunda vez consecutiva é uma coisa que com o Dorival não tinha acontecido, basicamente, né? Desde que o Dorival assumiu, ele tinha comandado os 3 juntos num jogo em que um deles estava no banco e agora no jogo passado contra o Atlético Mineiro. Então, é claro que muda o cenário, muda a questão também de como o adversário vai enxergar o Corinthians, né? Se a gente for lembrar, tem um confronto muito marcante com o Vitória no ano passado no Barradão, em que os 3 jogaram muito. O Memphis fez um gol, o Garro deu 2 assistências, o Yuri fez o outro gol. Então, é diferente. Quando os 3 estão juntos, é diferente. Fica ruim pro Guinegão, que vinha sendo titular, que tinha espaço, tinha ganhado, conquistado espaço ali no elenco, mas que com o Memphis 100% e com o Galo 100% não tem como ele ficar de fora. Nem se o Galo tivesse fora, o Memphis se o armador, e aí ele jogasse junto com o Yuri, mas ainda assim era um cenário muito difícil. Agora, é um garoto que entregou, né? Que quando foi acionado, aliás, foi até uma boa visão que o Dorival teve. Ele chegou, entregou, fez os gols dele. Ainda é bastante útil, mas quando esses titulares estão em campo, fica mais difícil para ele. E tem outras questões do campo também, né, Renan? Pensando não só ali bem no setor ofensivo, mas Hugo Souza segue fora, Mateuzinho também, tem um suspenso na lateral. Tem essa dúvida na lateral que é sempre uma questão, uma dor de cabeça para o corintiano. O que o Dorival tem para armar esse time? Bom, vamos lá, Luísa. Hoje o Corinthians confirmou que o Hugo está fora do jogo, então o Hugo não vai jogar. Quem vai jogar provavelmente é o Felipe Longo, que é um menino que tinha jogado contra o Santos, tinha tido a primeira oportunidade e agora já emenda o segundo jogo em 3 pelo Corinthians ali seguidos, né? Então vai ser titular. Contra o Santos não teve muito o que fazer, as bolas, os gols que saíram não tinha como ele defender, não teve culpa nenhuma. E agora vai ter mais essa bucha aí fora de casa contra o Vitória. Na lateral, o Corinthians não tem um lateral direito reserva. Tem o João Vitor Jacaré, que é da base, mas que ainda não jogou com o Dorival. O Ramon chegou até a lançar ele em 2 jogos lá no Paulistão, mas com o Dorival ele está sendo preparado. Primeiro tinha ficado fora porque não tinha renovado o contrato. Então o Corinthians tem toda essa política de não vai renovar, então fica aí de escanteio até você renovar. Ele renovou. Só que o Dorival, por opção técnica, deixou ele de fora do jogo de amanhã. É uma decisão dele, não tem nada a ver com alguma lesão, nenhum problema. E aí, muito provável que o Félix Torres volte a ser improvisado no lateral direito. Uma coisa que já aconteceu. O torcedor corintiano tem até calafrios, gente. Se na zaga já é difícil, na lateral fica mais ainda. É, complicado. Existe a opção do Charles, até José Martínez, que já jogou de ponta direita, virar lateral direito. Esse é outro que também não tá muito em alta, não. A coisa tá difícil. A coisa tá difícil, mas a tendência é que o Félix... Se eu fosse corintiano, já teria saído correndo já. Meu Deus do céu, que medo. Que medo que tá dando isso. O negócio foi degringolando aqui. A reação dos torcedores nas redes sociais quando o Corinthians divulgou os relacionados agora há pouco foi de desespero, assim, porque o Corinthians tem 3 laterais esquerdos relacionados, o Angileri, o Hugo e o Matheus Bidu, só que pra direita não tem ninguém. Então, tudo indica que Félix Torres será titular e no meio o José Martins deve ficar com a vaga do Maicon, como a gente já falou ontem, porque o Maicon tá suspenso. E o Martins, como é que tá tudo certo? Ô, Luísa. Oi, Júlio. Não, só uma coisa rápida. Esse mesmo medo do torcedor do Corinthians, quando houve Félix Torres jogando e tal, imagina, o calafrios, é o medo do torcedor do Galo, do Inter, do Santos, porque vai estar todo mundo torcendo pelo Corinthians aí contra o Vitória, hein? Todo mundo vai estar com a camisa do Coringão por baixo da camisa do clube. Só que com o Félix Torres, meu amigo, aí vai todo mundo sentir na pele o que o corintiano sente. Coringão é Brasil nesse Campeonato Brasileiro aí, pra todo mundo. Que não tá fácil, não. E José Martins, tá tudo alinhado ali, depois da folga que ele ganhou, não ficou bom, já foi resolvido. A história é superada, Luísa. Já passou, o Corinthians já aplicou a multa que tinha que aplicar no salário dele, e aí ele foi liberado para ser relacionado para os jogos e vai voltar amanhã. Meu trabalho é fácil porque eu uso... Quem é Coringão desde pequenininho amanhã, ó. Esse aqui que está do seu lado, ó, Lucas Mussetti. Ele já tá de camisa preta e branca por baixo ali dessa blusa marrom, porque amanhã é Coringão Futebol Clube. E o Mussetti, né, ele já vem aí com algumas cicatrizes causadas por esse Vitória, porque abriu feridas no Santos na última rodada, no confronto direto. Então, deixou tudo muito mais complicado, Mussetti. Pois é, Lu, eu como um jornalista imparcial que sou, espero que o Dorival tome as melhores decisões possíveis, que Félix Torres ou Charles sejam o Cafu na lateral direita, que o trio Jim faça gols e que o nosso Corinthians vingue o clube da minha cidade neste sábado. Ô Luísa, tem uma coisa, né? O Jair Ventura nunca foi rebaixado. Jair Ventura nunca foi rebaixado, é um fenômeno. E se o Vitória começa a ganhar, assim, por exemplo, se ele ganhar do Corinthians, joga em casa, é uma possibilidade. Seria a 4ª vitória em 5 partidas. Daqui a pouco o pessoal vai estar mais esquecendo do Vitória mesmo e traz o Corinthians pra briga, ó. Traz o Corinthians, traz todo mundo pra briga aqui, traz todo mundo pra baixo. Pois é, o jogo não é fácil, né, Mussetti? Porque por mais que o Vitória esteja lá embaixo, tá tentando ganhar uma confiança, já ganhou do Santos na última partida, então o Corinthians tem que ter muito cuidado nesse jogo.
Muita coisa. Se o Corinthians vencer o Vitória, começa a olhar um pouquinho ali mais para cima, respira de fato, começa a planejar o ano que vem, fica em paz, mas se perder, fica 2 pontos do Vitória. É um jogo que traz de fato o Corinthians para a briga, assim como pode trazer o Inter, o Atlético Mineiro nessa rodada. É um jogo complicado. O Vitória foi muito bem contra o Bahia, foi bem dentro da sua postura contra o Santos. E o Jair Ventura é isso aí que o Júlio falou. O Corinthians vai ter muitos problemas para atacar. O Vitória vai entregar essa bola para o Corinthians, vai aproveitar todos os espaços que o trio Gin deixa. Ranieri, Martinez e Bidon vão ter que correr muito, porque o Vitória vai aproveitar cada erro desse trio, que não marca tanto. O Corinthians está pronto para enfrentar o Vitória, no Barradão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira, o técnico Dorival Júnior concluiu a preparação para a partida sem a presença do goleiro Hugo Souza, que não se recuperou a tempo com a luxação no ombro esquerdo. Sendo assim, o garoto Felipe Longo será o titular do Timão em Salvador. No CT Joaquim Grava, havia expectativa de que Hugo pudesse ter condições de jogo. O goleiro se machucou no último sábado contra o Atlético Mineiro. Fez tratamento intensivo no clube, mas não chegou a participar de qualquer treinamento com a bola. Para não correr o risco de agravar a lesão, o Corinthians o cortou da viagem. Além dele, o Timão não contará com o lateral Mateuzinho e com o volante Maicon, suspensos pelo 3º cartão amarelo. O atacante Vitinho e o volante André seguem sob os cuidados do departamento médico e completam a lista de desfalques da equipe paulista. De acordo com as informações divulgadas pelo clube, durante a manhã desta sexta-feira, o técnico Dorival Júnior comandou um treino tático, instruiu os jogadores sobre o que esperar do Vitória no Barradão e trabalhou o posicionamento da equipe em lances de bola parada. A provável escalação do Corinthians para enfrentar o Vitória tem Felipe Longo, Félix Torres ou Charles, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, José Martinez, Ranieri, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. O Timão tem 36 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro e entra na rodada ocupando a 11ª colocação na tabela. No Barradão, o time de Dorival Júnior tentará, pela primeira vez na Série A, emendar 2 vitórias em sequência na competição. A bola rola a partir das 16 horas.